Vamos lá então, pega a Bíblia aí, peguem a Bíblia de vocês, que esse é o objetivo aqui desse momento, dessa manhã. 1 Reis capítulo 2 é onde a gente vai começar o estudo dessa manhã. 1 Reis capítulo 2. 1 Reis capítulo 2 é onde nós vamos conversar. Esse primeiro texto onde nós vamos ler, capítulo 2, o verso 1 em diante. 1 Reis, capítulo 2, o verso 1 em diante. 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 2, o verso 1 em diante. Lá nós lemos o seguinte: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores. Aqui a gente encontra o final da vida de um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia fala. O final da vida de Davi. E aqui Davi já nos seus últimos dias, no seu leito de morte, ele manda chamar Salomão, seu filho. E então quando Salomão chega, ele já havia designado Salomão como seu substituto. E Salomão chega diante dele, ele olha Salomão jovem, com muita coisa para viver, e ele começa a lembrar dele, quando ele iniciou o seu ministério, iniciou o seu reinado, e ele lembra todos os seus erros, todos os seus acertos. Ele lembra talvez a história até com a própria mãe de Salomão, né, Batseba, lembrando dos erros, dos equívocos que ele cometeu. E nós sabemos que na Bíblia, inclusive o exemplo de Davi seja o mais gritante de todos, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem com pecados, um homem que pecava, né? E certa vez uma pessoa me disse assim: pastor, mas por que a Bíblia fica colocando o pecado das pessoas lá? Para que a pessoa coloca o pecado lá dos personagens da Bíblia? Eu disse para ela: olha, por alguns motivos, mas talvez o principal seja para a gente entender que assim como ele usou aquelas pessoas pecadoras, ele pode usar a gente hoje também. E então agora Davi faz um resumo da sua vida. Ele olha para Salomão e diz assim: Salomão, eu vou te dar um conselho. Se você quiser ser feliz de verdade, se você quiser ter um reinado feliz, você tem que fazer o seguinte: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Faz isso que você vai ser feliz. Eu pergunto para vocês aqui, quantos querem ser felizes? Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo quer ser feliz. E tudo que a gente faz, busca a felicidade, é buscando a felicidade. Você está aqui nessa manhã porque você busca ser feliz, porque você quer ser feliz, não é verdade? Você mora aqui na cidade que você mora, você trabalha onde você trabalha, talvez o teu trabalho não te faça tão feliz, mas ele te dá um dinheiro que de alguma maneira você acha que vai te fazer feliz, mas você vive, e eu também, nós vivemos buscando a felicidade. E nós que estamos aqui nessa manhã entendemos que essa felicidade vem justamente do conselho de Davi, vem de Deus. Por isso que você está aqui nessa manhã. E essa é uma busca da humanidade, buscar ser feliz, buscar a felicidade. E as pessoas buscam de diversas maneiras, em diversos lugares. E aqui nós encontramos então Davi aconselhando o seu filho, dizendo: olha, você quer ser feliz de verdade? Teme a Deus, cumpre as suas vontades, cumpre as suas leis, que você vai ser feliz, que você vai ter um reinado feliz, que você vai ser um rei de sucesso aqui para Israel. E então nós vemos na história de Salomão que no início da sua vida ele realmente seguiu os conselhos do seu pai Davi. Nós vemos, por exemplo, um livro que foi escrito na juventude de Salomão, que é o livro de Provérbios. Quando você vai ler o livro de Provérbios, inclusive tem um capítulo para cada dia do mês, certinho, né? E eu encontrei pessoas já que por assim, anos, todos os meses, leem o livro de Provérbios. Um provérbio para cada dia do mês. Leem outras coisas também, né? Não é só para ficar lendo Provérbios. Mas o livro de Provérbios é como se fosse uma meditação matinal que eles têm ali, todo capítulo, todo dia um capítulo. E a gente vê ali conselhos maravilhosos escritos na juventude de Salomão. Quando a gente vai ao livro de Cantares também, e o livro de Cantares, numa primeira instância, você olha, ele parece meio diferente, né? Você pensa, o que esse livro está fazendo aqui no meio da Bíblia? Porque parece é uma canção de amor e talvez uma canção ali que você olha até proibida para menores, né?
ali no meio e você pensa assim, o que esse livro está fazendo aqui? E aí quando você vai estudar ele, você percebe inclusive que esse é o livro mais estudado de toda a Bíblia. Sabia disso? O livro de Cantares é um dos livros mais estudados de toda a Bíblia. Justamente por essa curiosidade, né? O que esse livro está fazendo aqui? E aí quando você vai ali, você aprende coisas maravilhosas de um relacionamento entre homem e mulher, inclusive o relacionamento íntimo, como deve ser. E aí então você vê mais uma vez nesse casamento de Salomão com a Sulamita, né? Que ele chama ali no livro, mais uma vez a sua profunda comunhão com Deus. Mas a gente sabe que a história de Salomão, ela não foi linear, não foi feliz em todos os seus momentos. Durante o início do seu reinado, ele teve muito sucesso, foi um homem fiel a Deus, ao ponto de Deus chegar para Salomão e dizer assim, Salomão, pode pedir o que você quiser, pede o que você quiser que eu vou te dar. Lembra disso? E ele pediu o quê? Por exemplo? Sabedoria. É um pedido de alguém que sabe, né, o que realmente importa, alguém que está próximo de Deus. Mas Salomão, em determinado momento, ele decidiu que ele ia buscar ser feliz em outros lugares. E ele começou uma jornada, uma busca pela felicidade na sua vida. Ele começou uma busca pela felicidade longe dos caminhos de Deus. E essa história de vida, Salomão faz um sermão. E ele, nesse sermão, ele conta para o povo o que ele passou, o que ele viveu. E é sobre isso que eu quero estudar com você. Por isso, vamos lá para o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes tem esse nome complicado, mas ele significa simplesmente o pregador. Na sua Bíblia provavelmente está ali escrito Eclesiastes na primeira página e embaixo está escrito ou o pregador, que seria a tradução. Então, esse livro que nós vamos nos deter hoje, aqui eu quero entender algumas coisas, óbvio, não vai dar para ler tudo que Salomão nos aconselha aqui, mas você pode fazer isso em casa depois, você pode fazer isso com mais calma, e você vai ver que tem preciosas e valiosas verdades para a gente aqui. Então, nesse livro, é um resumo da vida de Salomão. Quando ele chama, reúne o seu povo e diz assim, gente, eu passei por algumas coisas na minha vida e eu quero aqui agora dar uns conselhos para vocês. Eu quero contar o meu testemunho. Aqui é um testemunho que Salomão conta ao povo. E aqui a gente encontra pelo menos 3 lugares onde Salomão tentou ser feliz. O primeiro deles, capítulo 2 de Eclesiastes. Capítulo 2, o verso 4 em diante. Capítulo 2, o verso 4 em diante. Nós encontramos aqui um relato de Salomão dizendo assim, capítulo 2 de Eclesiastes, verso 4 em diante. Ele fala, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nessas plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e da delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Engrandeci-me, sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Aqui a gente encontra o primeiro ponto onde Salomão tentou ser feliz. Aqui ele faz um relato de algumas das coisas que ele adquiriu. E aqui a gente encontra ele dizendo que ele teve bosques, que ele teve sítios, que ele teve fazendas, que ele se tornou o homem mais rico que já viveu em Jerusalém. Salomão buscou, o primeiro ponto onde ele buscou a felicidade é onde muitos buscam hoje também. E aí você diz, pastor, mas eu não busco a felicidade nas riquezas porque eu não sou rico. Mas na verdade, a maioria das pessoas que busca a felicidade nas riquezas não é rico. Essa que é o cômico de toda a história. Porque os ricos, quando eles buscam a felicidade, eles acabam chegando lá e percebendo que ela não está lá. E a gente às vezes pensa assim, não, eu ganho um salário de R$2.000 e eu não sou feliz porque eu ganho pouco. Quando eu ganhar R$5.000 eu vou ser feliz, porque aí eu vou ter mais do que o dobro do que eu ganho hoje. E aí você vai lá, se esforça, gasta todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua vitalidade, você consegue ser promovido ou ir para outra função e ganhar R$5.000. Aí quando você ganha R$5.000, você percebe que você está gastando mais e você está tão apertado quanto antes. E você percebe que a felicidade não está ali.
E aí você pensa, não, o problema então é quando eu ganhar 10 mil. Quando eu ganhar 10 mil por mês eu vou ser feliz. E aí você de novo vai, se puxa, trabalha, vai e ganha 10 mil. E aí quando você chega lá, a felicidade está lá? Não, não está lá também. E aí você diz, não, quando eu ganhar 20 mil aí eu vou ser feliz. Aí você trabalha. E aí alguns chegam, outros não chegam, mas todos que chegam entendem que a felicidade não está lá. E Salomão, ele foi o homem mais rico da terra. Ele tinha cerca de 40 mil cavalos. Você tem ideia do que é isso? O cavalo naquela época era muito mais valioso do que é hoje, mas hoje ainda é valioso. Você imagina alguém que tenha 40 mil cavalos? É muita coisa. Ele tinha 12 mil cavaleiros à sua disposição. Salomão construiu o grande e famoso templo de Salomão, aquele original, né? Não que tem lá, acho que é São Paulo que tem hoje, né? Não aquele, mas o original, todo em ouro, construiu muitos palácios reais. E Salomão, os estudiosos entendem, pelo que há de relato na Bíblia, que ele comercializava, ele girava em torno de 19 toneladas de ouro por ano. Alguém tem ideia aí de quanto está a grama do ouro hoje? Mais ou menos? Eu sei que é um absurdo, mas ele não lidava com gramas, não era 19 gramas. Se a gente lidasse com 19 gramas de ouro por mês, já era uma boa ajuda. Ele lidava com 19 toneladas de ouro por ano. Você tem uma ideia do que é isso? Salomão podia comprar o que ele quisesse. Salomão podia ter acesso ao que ele quisesse. Ele poderia passar um dia, chegar para sua esposa e entregar aquele cartãozinho preto, sabe? Entregar e dizer assim, olha meu amor, toma e agora vai no shopping, compra o que você quiser. Vai aqui no centro, ó, vai passando assim o rodo nas lojas aí. O que você quiser, o que você tiver vontade, pode comprar. Teu cartão não tem limite, não vai fazer falta. Já imaginaram isso, mulheres? E os homens, Salomão podia passar assim pelas revendas de carro, olhar aquele carro que fica lá em cima, assim, iluminado, novidade, lançamento 0 km, dizer assim, gostei disso aí, pode levar lá em casa que eu vou provar ele. Passa na outra, esse aqui eu também gostei, pode levar. Ele podia comprar o que ele quisesse. Ele podia pensar assim, esse final de semana eu estou meio entediado. Vou pegar o meu jatinho aqui e ir lá para Paris. Passar o final de semana lá. Esse final de semana esfriou, eu não quero ficar no frio. Vou pegar meu jatinho e ir lá para o Nordeste, passar o final de semana na praia. Já imaginaram uma situação dessa? Era isso, mais ou menos, né, dadas a realidade da época que Salomão vivia. Ele podia ter tudo que ele quisesse, tudo que ele desejasse. Ele foi o homem mais rico dessa terra. E aí a gente pergunta, será que ele conseguiu ser feliz nas riquezas? Vamos deixar que ele responda. Eclesiastes capítulo 5. Vamos para lá. Como eu falei, é um testemunho dele. Por isso que ele cita o que ele ganhou, algumas coisas do que ele teve, e agora ele vai falar se ele foi feliz ou não. Capítulo 5, verso 10 em diante. Capítulo 5, verso 10 em diante. Lá diz assim, lá Salomão fala o seguinte, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Essa frase, né, essa palavra, na verdade, vaidade, aparece muitas vezes em Eclesiastes. Mas ele continua, verso 11, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito têm os seus donos do que verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol. As riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Outra frase que aparece bastante, né? Correr atrás do vento, trabalhar para o vento. Aqui Salomão responde o seguinte, eu descobri que quanto mais dinheiro a gente tem, mais insatisfeito a gente fica. Como a história que eu acabei de contar. Não, estou ganhando 10 mil reais. Poxa, um bom salário por mês. Poucas pessoas ganham isso, né? Apesar do nosso dinheiro estar super desvalorizado. 10 mil reais por mês. Mas aí você ganha 10 mil, você pensa, não, tem que ganhar 20. Tem que ganhar 50, tem que ganhar 100. E assim você vai indo, né? E aí você vê esses caras que são milionários, bilionários, eles nunca querem parar de ganhar dinheiro. Eles chegam numa fase da vida que eles têm dinheiro, dizendo assim, não, se eu parar agora de trabalhar e fazer mais nada, eu tenho dinheiro para sustentar umas 3 gerações ainda. Mas eles não querem ser sustentados, eles querem ser cada vez mais
ricos, mais e mais, porque nunca se farta daquilo que tem. E ele diz assim, há um outro problema. Ele diz, quanto mais aumenta o meu dinheiro, mais aumenta aquela sanguessuga, sabe, ao redor? Ele fala, mais aumenta aqueles que vão se aproveitando disso. E é como a história lá do filho pródigo, né? Quando tinha o dinheiro do pai, estava cheio de amigos, pagava lá, né, para todo mundo. Quando o dinheiro foi embora, acabou os amigos. Porque só se cerca de pessoas que querem usufruir daquilo que a pessoa tem. E esse é um problema, as pessoas ricas também acabam se isolando porque tem medo de ter conexões, amizades, porque normalmente isso acontece por interesse. Quando a pessoa se aproxima, ela quer ter algum interesse naquilo que a pessoa tem. E isso acontece em maiores e menores escalas. Quando a gente vai entregar uma coisa na rua, um livro, como o Grande Conflito, que o Leonir falou aqui, a pessoa diz, não, mas você está me entregando isso de graça, que tem alguma segunda intenção aí. As pessoas não estão acostumadas a um interesse sincero, um amor sincero. E Salomão diz, quanto mais dinheiro eu tenho, mais se aumenta daqueles que usufruem dele. E eu não tenho nada para fazer a não ser olhar com os meus próprios olhos. Eu vou fazer o quê? E ele diz ainda, há um outro problema também. Porque aquele que trabalha e ganha o suficiente para viver, quer coma pouco, quer coma muito, quer tenha recebido no mês um dinheiro que sobrou, um dinheiro legal, quer tenha recebido que deu para empatar, essa pessoa, ela dorme tranquila. Agora, aquele que coloca a razão dessa felicidade no dinheiro, não dorme. Porque de um dia para o outro pode acontecer uma tragédia, pode perder tudo, e aí a sua razão de existir foi-se. Acabou. Ele diz, feliz é aquele que é trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, ele dorme tranquilo. Eu não consigo mais dormir. Então Salomão ele chega à conclusão dizendo assim, aquele que busca a sua felicidade, centra a sua felicidade nas riquezas, não consegue ser feliz. Não estou dizendo que dinheiro é ruim. Dinheiro obviamente é bom, a gente precisa para viver. Mas o problema aqui é se a nossa felicidade estiver centrada nisso. Aí a gente vai se frustrar. É isso que Salomão fala. Mas há um segundo ponto ainda. Eclesiastes capítulo 1. Vamos para lá. Esse foi recém o primeiro, onde Salomão buscou a felicidade nas riquezas. Mas, no capítulo 1, verso 16, ele nos conta sobre um segundo ponto onde ele buscou ser feliz. Eclesiastes capítulo 1, verso 16. Ele fala assim, disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência de sabedoria e de conhecimento. Olha só, Salomão tentou ser feliz nas riquezas, não deu certo, não conseguiu ser feliz nas riquezas. E então, depois disso, Salomão ele buscou ser feliz em uma outra área, em uma área que nós falamos e citamos aqui no começo, que foi um presente de Deus para ele, lembram? Que foi o quê? A sua sabedoria. A sua sabedoria. Ele então buscou ser feliz. Ele disse, não, eu sou um homem sábio. A Bíblia diz que ele era um homem sábio, o homem mais sábio que já existiu na terra. A Bíblia diz que pessoas vinham de todos os lugares da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, para buscar conselhos. Salomão era um homem, a Bíblia diz que a sua sabedoria é tão vasta como a areia do mar, imagina. E a gente tem aquele clássico exemplo, né, de quando as mulheres ali levam a disputa por um filho, né, e dizem assim, não, aqui as duas dizem, não, esse é o meu filho, o morto é o filho dela, e Salomão então sugere, né, então tá, pega o filho e corta no meio, dá metade cada um. E a mãe verdadeira é aquela que diz, não, então deixa com a outra. E assim, apenas um dos casos de quanto Salomão era sábio. Mas esse presente de Deus, ele acabou buscando a felicidade apenas naquilo. Salomão era feliz e gastava, eu imagino Salomão gastando muito tempo estudando, e a Bíblia fala que ele fez estudos da natureza, desde o isopo, que era uma plantinha que crescia na beirada dos muros de Jerusalém, até o cedro do Líbano, que era uma árvore gigantesca. Ele fez estudos sobre plantas, sobre animais, sobre a natureza. Um homem muito sábio, mas que um presente de Deus, e esse é um parênteses que eu abro aqui. Todos nós temos dons. Todos nós recebemos presente de Deus. Talvez Deus não chegou para você como chegou para Salomão e disse assim, o que você quer? Pede o que você quiser que eu dou. Mas quando a gente nasceu, quando a gente cresceu e foi se desenvolvendo, Deus foi dando dons. E todos nós temos dons aqui. Alguns têm dons de cantar, alguns têm dons de falar, outros têm o dom de cozinhar, outros têm o dom de empreender, outros têm o dom de administrar, outros e assim vai.
o dom de ser simpático, de ser acolhedor. Todos nós temos dons, e não é um só, temos mais de um dom. Mas, às vezes, esses dons que Deus nos dá, quando a gente percebe que tem esse talento, ao invés de honrar a Deus, porque dons existem para honrar a Deus, dons existem para que o Evangelho seja pregado, ao invés de acontecer isso, a gente usa os dons para benefício próprio. Por exemplo, a gente tem inúmeros casos de pessoas que começaram a cantar na igreja e aí começaram a perceber que tinham dom, que cantavam bem, e aí depois foram buscando carreiras fora da igreja para ganhar dinheiro e hoje são cantores famosos, né? Ou foram cantores famosos. Talvez o maior caso, Elvis Presley, por exemplo, cantava na igreja. E a gente pensa, será que às vezes a gente não usa o nosso dom para buscar felicidade nele? Algo que Deus deu, algo que é bom, algo saudável, algo que é para a gente ser feliz fazendo isso para Deus. Às vezes a gente usa isso para benefício próprio, ou tentando ser feliz apenas nisso, e acaba surtindo o efeito contrário. Mas vamos ler o que Salomão diz, capítulo 1 também. A gente leu o verso 16, e eu quero ler o verso 17 com você agora. Capítulo 1, o verso 17 e 18. Olha o que ele diz aqui. Apliquei o coração a saber, ou a conhecer a sabedoria, e a saber o que é loucura e o que é estultice. Estultice seria talvez ignorância, aí na sua versão talvez esteja assim. E vim a saber que também isto é o quê? Correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. E capítulo 2, o verso 16 também, diz assim, capítulo 2, verso 16, pois tanto do sábio como do estulto, ou do ignorante, a memória não durará para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o estulto. Veja o que ele diz. Primeiro ele diz aqui, né, no verso 17, eu apliquei o coração, eu me dediquei a saber o que é conhecimento, a sabedoria, e o que é ignorância. Ele diz, e eu percebi que isso é correr atrás do vento também. Porque ele entendeu, ele diz assim, quanto mais eu sei, mais eu aumento o meu fardo. Porque não sei se você já se dedicou a estudar um pouquinho, a fazer talvez uma faculdade, ou se dedicar a estudar cada vez mais sobre a sua profissão. E quanto mais você estuda, mais você percebe o quê? Nada sabe. Exatamente. Quanto mais você estuda, mais você sabe quão pouco você sabe. Eu agora amanhã, às 4 horas da manhã, estou saindo de casa para começar um mestrado, que eu me desafiei. 9 anos depois, vou voltar para a sala de aula, vou ver como vamos sair. Estou tremendo as pernas aqui, porque eu penso, quão pouco eu sei, né? Será que eu vou dar conta? Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe quão pouco a gente sabe. E aí, se você encontra uma pessoa que às vezes tem aquelas pessoas sabichonas, né? Que acham que sabem de tudo, sobre tudo, você pode saber que é o oposto. Pode saber que é o oposto. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe quão pouco sabe. E o Salomão diz isso, quanto mais eu sei, mais eu aumento a minha tristeza, porque mais eu vou vendo quão pouco eu sei, mais eu vou vendo a realidade do mundo também, e vendo quantas coisas ruins esse mundo tem. E eu então vou aumentando essa tristeza, essa carga sobre mim. E ele também, no capítulo 2, ele chega a uma outra conclusão, ele diz assim, pois tanto daquele que é sábio, como daquele que é ignorante, que é aquele que não teve talvez tanto acesso ao conhecimento. Os dois, a memória não vai durar para sempre. Os dois, no momento, as coisas vão cair no esquecimento. E não bastasse isso, mas os dois têm exatamente o mesmo fim. Isso não é para você dizer assim, o pastor falou que a gente não tem que estudar. Não, não é isso. Eu mesmo falei que estou indo estudar amanhã. Mas o ponto é, assim como eu falei lá no dinheiro, né? A gente precisa, obviamente, de dinheiro. Mas a gente precisa ainda mais de conhecimento. Mas o problema é centrar a nossa felicidade, a razão da nossa existência nisso. Dizendo assim, eu vou ser mais feliz quando eu for mais sábio, eu vou ser mais feliz quando eu tiver o meu mestrado, quando eu tiver o meu doutorado, quando eu for especialista em tal coisa. Não, pode buscar, pode ser mestrado, pode ser doutorado, não tem problema. Mas o problema é quando a nossa felicidade está centrada nisso. E aí Salomão diz, dessa maneira, se a gente viver assim, a gente não vai ser feliz.
E isso é o homem mais sábio que já existiu na terra que fala. Assim como quem falou sobre as riquezas foi um homem dos mais ricos que já existiu sobre a terra. Portanto, nas suas 2 primeiras buscas, Salomão entendeu que não seria feliz. Mas existiu uma terceira. Pelo menos, eu separei essas 3 aqui. E essa terceira e última, capítulo 2 também, o verso 10, nós encontramos então Salomão dizendo o seguinte, capítulo 2, verso 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. E aí a gente leu no verso 8, né? Do capítulo 2, do verso 8, que ele conta que se encheu de coisas, e uma dessas coisas que ele se encheu era da delícia dos filhos dos homens, né? Mulheres e mais mulheres. E Salomão, ele buscou então, nesse terceiro ponto, a busca na felicidade no lugar que o mundo fala que não falha. Que assim, você pode tentar ser feliz na riqueza, mas nem todo mundo vai conseguir ser rico. Você pode tentar ser feliz na sabedoria, mas nem todo mundo vai conseguir ser sábio o suficiente, ter acesso a poder ter muito conhecimento. Mas agora, os prazeres, o mundo prega que não falha. Porque o prazer está acessível a cada um de nós. O prazer, em menor escala ou em maior escala, está acessível a cada um de nós. Então Salomão disse, não, esse não falha. Esse não falha. E Salomão então se encheu de mulheres, como ele disse. Salomão teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. E ele diz, tudo o que desejaram os meus olhos, eu não neguei. Tudo o que eu tinha vontade de fazer, eu fazia. E isso é viver segundo os prazeres. Às vezes a gente confunde liberdade com libertinagem, né? Um dia eu até posso trazer aqui um sermão para a gente falar, definir exatamente a diferença entre as duas. Mas a gente confunde liberdade com libertinagem, porque a gente pensa que ser livre é viver sem regras. Mas viver sem regras é ser libertino, não é ser livre. Porque quem é livre vive conforme regras. Porque sem regras é impossível a gente ser feliz, que é o que Davi falou lá no começo. Se a gente quer ser feliz, que a gente quer ser livre de verdade, a gente tem que seguir certos caminhos. E então Salomão tentou ser feliz na libertinagem. E aqui Salomão comete uma série de erros, né? Ele comete primeiro o erro onde Deus nunca havia aprovado a poligamia, né? Mas, como os outros reis faziam, os reis de Israel acabaram adquirindo isso também. E outro erro, Salomão também, ao fazer esses tratados e essas 700 princesas, ele adquiriu em tratados comerciais e políticos. Porque como ele era um rei muito forte, os outros reis chegavam e diziam assim, olha, eu vou ser seu vassalo, se você não destruir a gente faz um acordo aqui, eu te dou a minha filha em casamento, te dou a princesa em casamento. E aí a gente te obedece, você comanda a gente aí, mas a gente não é destruído. E desses acordos ele conseguiu 700 princesas. Só que essas princesas, todas elas, ou a maioria delas pelo menos, não eram israelitas. Eram de outros povos. Então, ao trazer pessoas e casar-se com pessoas que não eram de Israel, Salomão também estava casando em julgo desigual. Outra coisa que Deus havia dito para não fazer. E aí então surgiram vários problemas. Porque Salomão ele estava seguindo a regra seguinte, tudo que eu quiser, tudo que eu sentir vontade, eu vou fazer. Eu não vou seguir regras, não vou me dizer não. Se eu tiver vontade de fazer tal coisa, eu vou fazer. Ah, mas Deus diz, não interessa, eu vou fazer, porque eu quero ser feliz pelos meus prazeres. E então, dessas outras princesas, vieram gente de outras culturas, que consequentemente adoravam outros deuses. E então começaram a dizer, Salomão, a gente quer construir um templo para o nosso Deus aqui. E Salomão, vivendo a regra, né? Vou viver aqui conforme a minha vontade, viver da maneira que eu bem entender, fazer tudo o que eu quiser. Ele então começou a construir esses outros templos e começou a participar desses outros cultos. Porque o que acontece? Esses cultos pagãos, eles não eram cultos como a gente faz. Eles eram cultos que satisfaziam justamente prazeres. Eram cultos que eram disfarçados de adoração a um Deus, mas que eram satisfação de prazeres humanos. Por isso que existiam prostitutas cultuais, prostitutos cultuais. Então, assim, era um templo e lá tinha tantas prostitutas lá dentro, porque a adoração ao Deus era ir lá e se relacionar com elas ou com os prostitutos que tinham lá. Então, era um culto aos prazeres. E dentre esses cultos, um muito famoso da época de Salomão, que provavelmente ele participou,
era de um Deus que ele tinha cabeça de touro e corpo de homem. E o culto a esse Deus funcionava da seguinte maneira: era uma estátua de bronze gigante dele, e ele tinha as suas mãos estendidas com uma espécie de uma chapa aqui nas suas mãos, e então eles colocavam fogo nessa chapa, e então ali ofereciam sacrifícios em cima da chapa àquele Deus. E o sacrifício eram de crianças vivas, que eram queimadas ali naquela chapa em adoração a esse Deus. E provavelmente Salomão tenha participado ou desse ou de cultos também parecidos com esse, que ao mesmo tempo em que envolviam satisfação carnal, envolviam também sacrifícios humanos e de crianças, muitas vezes. E aí você pensa, quão longe um homem ungido de Deus, um homem que teve um relacionamento tão vivo com Deus, pode chegar. E eu quero dizer uma coisa para vocês, porque às vezes, e talvez o pior, um dos pontos, não o pior, mas um dos pontos piores do pecado, é que ele faz a gente gostar de coisa errada. E essa é a luta que Paulo fala. Ele diz assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é certo, mas eu não faço aquilo que é certo, eu acabo fazendo aquilo que é errado. E esse talvez seja um dos principais problemas do pecado, porque se a gente for seguir os nossos próprios prazeres, a gente vai acabar fazendo coisas que fazem mal pra gente. E aí a gente acaba buscando esses prazeres pensando, não, se eu estou querendo isso, se o meu corpo pede isso, se os meus desejos pedem isso, então vai ser bom para mim. Então vai ser algo legal. Só que dentro da gente existe esse câncer que chama pecado, que faz a gente gostar daquilo que faz mal. Aquele velho exemplo que eu gosto de dar, né? Se você colocar na sua frente um pote de chocolate ou um pote de brócolis, qual que vai ser a tua vontade, assim, primeira de você atacar? Qual dos dois? A não ser que você tenha se treinado muito, vai ser o de chocolate. Por quê? Porque a gente gosta daquilo que não presta, que faz mal pra gente. E aí os prazeres e o pecado, eles se apresentam pra gente como coisas bonitas, como coisas maravilhosas, como coisas que vão nos agradar, que vão nos fazer felizes. Só que não conta o que vem depois. Não conta o que vai vir depois disso. E sempre quando eu falo sobre esse tema, eu lembro de uma história que aconteceu comigo. E dentro das experiências pastorais, existem coisas muito agradáveis de fazer e coisas mais desagradáveis de se fazer. Dentre as desagradáveis, por exemplo, de fazer enterros, velórios, momentos tristes, mas que ali, de qualquer maneira, você tem a oportunidade de dar esperança para aquelas pessoas. Porém, existem alguns que são piores. E uma vez eu fui chamado para fazer um velório de uma mulher que tinha suicidado-se. Ela tinha se suicidado. E aí eu pensei, poxa, o que eu vou falar nesse velório? O que eu vou falar sobre essa pessoa? E aí orei, Deus iluminou, a gente fui lá, conversei, orei. E ela era uma mãe de 3 filhos. 3 filhos pequenos, assim. O mais velho acho que tinha 8 anos. Aliás, o mais novo tinha 8, o mais velho tinha acho que 13 anos. E aí o pai estava ali, o marido dela estava ali, conversei, fiz os momentos, oramos. E aí quando eu estava indo embora, fui me despedir da família e o marido daquela mulher que havia falecido disse assim, pastor, preciso conversar contigo. E eu falei, tudo bem. Ele, tá, mas não tem que ser agora e não dá para ser aqui. Eu disse, então tá. E aí eu fui indo para o carro, ele foi comigo. Quando a gente chegou ali no nosso carro, ele disse, pastor, eu quero te falar que a culpa disso ter acontecido é minha. E eu falei assim, não, meu amigo, não é. A gente não sabe o que se passa, a gente não sabe o que aconteceu, a gente não sabe o que estava no coração dela. Não tem como saber. Ele disse, não, pastor, é minha e eu vou te contar o porquê. E ele começou a contar a história. Ele disse, pastor, em certo momento da minha vida eu entendi que eu deveria seguir os meus prazeres. E eu comecei a trair a minha mulher. Eu comecei a me relacionar com outras pessoas, umas que eu nem conhecia, prostitutas. Comecei a beber, viver a vida conforme os prazeres. E a minha mulher descobriu isso da pior maneira possível. Um dia ela foi fazer um exame. E quando ela foi fazer esse exame, ela percebeu que ela estava com AIDS. E quem tinha levado a AIDS para ela fui eu. Na minha vida, seguindo os prazeres por aí, eu adquiri o vírus HIV e passei para minha esposa, que não tinha nada a ver com a história, que estava sendo traída, que estava fazendo as coisas direito. E depois daquilo, pastor, ela jamais se recuperou. Ela entrou em depressão, ela ficou baqueada, ela ficou desiludida e a doença acabou levando ela a fazer isso que ela fez. Mas se eu não tivesse saído e vivido conforme os meus prazeres, mas minha esposa ainda está viva. E aí o que você diz para uma pessoa assim? O que você fala para alguém que viveu essa experiência?
Sabe o que é isso? A parte que ninguém conta. O mundo apresenta dizendo assim, olha, siga os teus prazeres, seja feliz, você vai ser feliz, ó, para que seguir regras, para que ficar seguindo mandamentos, para que ficar... Não, seja feliz, faça o que você quiser da tua vida, faça o que você quiser, a hora que você quiser, que você vai ser feliz. Só que aí ninguém conta o que vem depois, ninguém lê as letras pequenas desse contrato. E as letras pequenas é justamente o resultado, porque você vive momentos, minutos, instantes de prazer, mas depois você vive uma vida maldita, uma vida de infelicidade, uma vida de peso na consciência. Esses dias eu fiz o batismo de uma senhora que tinha 80 e poucos anos, acamada, e ela estava curiosa. Tanto que ela me viu, a primeira coisa que ela disse, pastor, eu quero me batizar. E aquela mulher, ela se batizou dentro de uma caixinha assim de água, desse tamanho, que eu olhei e disse, não cabe uma pessoa aqui. Quando a gente colocou ela, cabia 3 dela lá dentro. Só que a primeira coisa que ela disse, pastor, quero me batizar, eu por quê, irmã? Ela disse, porque eu não aguento mais o peso da consciência que eu tenho das coisas que eu fiz quando eu saí da igreja. E eu preciso do perdão de Deus. Essas são as histórias que ninguém conta. Salomão viveu coisas terríveis, experimentou coisas terríveis. E ele foi inquietado com 3 dúvidas. Primeiro, o que isso me trouxe de bom? Segundo, qual o propósito de tudo isso? E terceiro, aonde eu vou chegar com isso? O que isso me trouxe de bom? Qual o propósito? E aonde isso vai me levar? Quantas coisas seriam barradas na nossa vida com essas 3 perguntas? O que isso me trouxe de bom? Qual o propósito? E aonde eu vou chegar com isso que eu estou fazendo? Salomão entendeu que ali ele não seria feliz. E lá no final de Eclesiastes, capítulo 12, vamos para lá, para as últimas palavras, para o encerramento, para a conclusão do sermão. Para a conclusão do sermão de Salomão aqui em Eclesiastes. Nos últimos 2 versos. Capítulo 12, o verso 13. Lá Salomão conclui o seu sermão ao povo, dizendo o seguinte. Capítulo 12, verso 13. De tudo que se tem ouvido, ou seja, de tudo que a gente ouviu aqui nessa manhã, ele diz assim, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, de todo homem. E a gente já leu esse conselho aqui na Bíblia, né? Lá no início, quem que deu esse conselho lá no início? Davi. E agora você olha então, no início do que a gente conversou, no início da vida como rei de Salomão, Davi chega e diz assim, Salomão, meu filho, vou te dar um conselho, me ouve, você quer ser feliz? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Salomão ouviu por um tempo, mas depois disse, não, vou viver a vida da minha maneira, tentou ser feliz nas suas riquezas, na sua sabedoria, nos prazeres, deu errado. E agora então ele faz um sermão para o povo e diz assim, meus amigos, eu tentei ser feliz nessas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, de tudo que eu falei, se vocês não lembrarem de nada, lembrem do resumo, assuma que é teme a Deus e guarde os seus mandamentos, faz isso que você vai ser feliz. Salomão teve que viver uma vida miserável, uma vida de sofrimento, para entender que a solução estava no conselho que o pai dele havia dado muito antes. E esse é um outro defeito que a gente tem. Às vezes a gente olha o que Deus diz pra gente e diz, não, isso está ultrapassado, isso aí não é mais para mim. E aí a gente vai viver a vida conforme a gente acha que deve viver. E aí quando a gente quebra a cara, quando a gente entende as letrinhas pequenas do contrato do pecado que o inimigo não conta pra gente, a gente entende que a felicidade estava lá no começo, no que Deus pediu pra gente. Às vezes a gente pensa que a lei, ela vai nos limitar. Eu lembro também de uma história que meu professor contou. Um professor lá na faculdade de teologia. E lá onde eu estudei, passa uma estrada assim na frente do colégio, da faculdade, lá do NASP em São Paulo. E o professor gostava de fazer caminhadas ali por aquela estrada. E aí então um dia ele estava caminhando e ele viu um carro que parou assim alguns metros na frente dele e largou um cachorrinho na estrada. E saiu, abandonou o cachorrinho ali. E quando ele passou, o cachorrinho veio, ele brincou um pouco com o cachorrinho, continuou a sua caminhada, o cachorrinho seguiu ele por um período ali, por um tempo. E então ele depois se distraiu e o cachorrinho ficou. E aí logo após ele passou por um cercado, onde ali dentro tinham alguns cachorros. E ele disse que a mente dele fez uma comparação na hora e disse assim, olha, interessante, né? Esse cachorrinho aqui pode ir onde ele quiser, a hora que ele quiser, e esses aqui estão presos dentro da cerca.
E então, ele só pensou, e aí na volta, na caminhada dele, quando ele estava voltando pelo mesmo trajeto, ele ouviu umas freadas de carro, e aí quando ele chegou lá onde supostamente tinha acontecido, quem que estava lá atropelado? O cachorrinho. E aí ele pôde fazer ligação, ele diz, eu entendi que às vezes a gente pensa que está preso pelos muros, pelas limitações, entre aspas, da lei de Deus, mas ali a gente tem segurança, ali a gente tem comida, ali a gente tem alimento. E às vezes a gente vai viver a vida conforme a gente quer e a gente acaba sendo atropelado. Eu quero contar uma última história para você. Uma história que talvez você conheça. Se você não conhece, você conhece pelo menos o final dela. Uma história de um advogado que viveu em Chicago, no século XIX. O nome dele era Horácio. Horácio Spafford era o nome dele. Ele era um advogado muito rico, tinha muitas posses. Ele se converteu numa cruzada evangelística do grande evangelista Moody. Talvez você já ouviu falar de Moody, Dwight Moody. E ele então se tornou um amigo. Ele era um advogado, mas ele era músico também. E ele se tornou um amigo de Dwight Moody. Ele ajudava nos louvores, enfim, fez uma grande amizade. Só que Moody era um evangelista, ele ia para o mundo inteiro pregar. E aí, esse homem, Horácio, ele tinha 5 filhos, 4 meninas e 1 menino, e tinha muitas posses na cidade de Chicago. Porém, em 1871 aconteceu o grande incêndio de Chicago. Você depois pode pesquisar e ver que foi um incêndio assim, até hoje lembrado, com consequências catastróficas. E nesse incêndio, justamente no local mais atingido, ali Horácio tinha feito investimentos pesados financeiros algumas semanas antes. E ele acabou perdendo tudo. Então Horácio, seguiu a vida, e aí alguns meses depois o seu único filho, o homem, adoece e acaba morrendo. E ele então, depois de ter grandes perdas financeiras, depois de perder o seu único filho, o homem, ou um dos 5 filhos, ele fica muito abalado, ele então entra em contato através de um telegrama com Dwight Moody e diz assim, olha, eu quero a minha esposa e minhas 4 filhas ir participar com você numa cruzada evangelística para a gente poder respirar um ar diferente. E Dwight Moody diz, não, eu estou pela Europa, venha. E ele então compra as passagens de navio, ele, a esposa, as 4 filhas, e no dia de embarcar no navio, ele tem compromissos comerciais na cidade, de última hora não consegue. Ele fala para as filhas e para a esposa, olha, vão na frente, que vocês já vão aproveitando, já vão conhecendo, já vão fazendo ali alguns passeios e ajudando Moody, e eu vou no próximo navio. E assim foi. E aí, passado algum tempo, Horácio ele recebe a notícia de que aquele navio onde a sua esposa e suas 4 filhas haviam embarcado rumo à Europa havia sofrido um acidente e naufragado. E então, alguns dias depois, ele recebe um telegrama. E esse telegrama ele entende que era da sua esposa. E esse telegrama dizia assim, salva, porém sozinha. Horácio Spafford perdeu seus bens materiais, que nada em comparação era a perca do seu filho. E agora, de uma vez só, ele perde também as suas 4 filhas. E aí você pensa, esse é um homem que jamais conseguiu se recuperar. E realmente, a gente precisa entender que a felicidade que eu estou falando aqui não é um momento que a gente fica rindo como se nada tivesse acontecido, que a gente se torna num homem, numa mulher de ferro e a gente não sente nada. Não, não é isso. Aquele homem obviamente ficou devastado. E a gente precisa entender que ficar triste faz parte do processo. Agora, a felicidade verdadeira que só vem de Deus faz a gente entender que não há escuridão que não tenha uma luz no fim do túnel. Não há problema que não há uma solução que Deus nos dá. E que nem a morte, que é o principal dos problemas que a gente enfrenta, vai derrotar o nosso Deus e vai derrotar a felicidade que a gente tem de servir esse Deus. Então aquele homem, devastado, triste, ele escreve uma música. E essa música foi traduzida para o português da seguinte maneira: se paz a mais doce eu puder provar, se dor a mais forte eu sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. E aí o refrão repete, sou feliz com Jesus, meu Senhor. No original ele fala também, a minha alma está em paz com Deus. Você tem ideia disso? Contrasta agora essas duas experiências. Uma pessoa que busca ser feliz nas riquezas se torna rico e é frustrado. Uma pessoa que busca ser feliz na sabedoria se torna o homem mais sábio da terra e é frustrado. Uma pessoa que busca ser feliz nos prazeres vive e prova tudo que é possível ao ser humano e é frustrado.
E agora você coloca outra experiência de alguém que perdeu tudo, perdeu dinheiro, perdeu família, mas que ao final ele diz assim: eu ainda assim sou feliz com Jesus. Eu imagino que ele deve ter escrito essa frase em lágrimas, porque tragédias vêm. E é ilusão a gente pensar que o cristianismo é a gente viver sem problemas. Muito pelo contrário, a gente vai ter problemas, a gente vai ter dificuldades, a gente vai sofrer porque a gente vive um mundo de pecado e Deus não coloca a gente numa bolha, porque não é esse o objetivo dele. Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu morri por você, para que aí não seja o final da tua vida, para que aí as dificuldades que você tem, elas não sejam um fim em si mesmas, mas você possa sofrer aí, mas que você tenha a solução da vida eterna em Jesus Cristo. E é essa certeza, essa felicidade que a gente pode ter nessa manhã. Todos nós enfrentamos dificuldades, às vezes perguntamos o porquê, às vezes questionamos a Deus, às vezes conversamos com Deus e não há problema nisso. Mas que todos nós possamos ser felizes somente onde a felicidade realmente existe, que é em Cristo Jesus. Amém? A Geis vai cantar agora. E ela vai cantar justamente o hino que Horácio Spafford compôs, que fala que nós somos felizes, ou é uma declaração que eu sou feliz com Jesus. Enquanto ela canta, eu te convido a pensar na tua vida, a fazer uma reflexão e pensar onde você está buscando a felicidade. Onde você está buscando ser feliz? Será que são em coisas boas, necessárias, como a sabedoria, como o dinheiro, como os prazeres, ou seja uma profissão, ou seja, onde você tem gasto o teu tempo, a tua energia, o teu interesse, onde você tem buscado ser feliz? Será que tem sido em Deus? Enquanto você ouve esse hino, eu te convido a fechar os teus olhos, refletir na letra e pensar: Senhor, que eu possa ser feliz somente em Ti. Amém? Amém.
Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos por estar aqui, reunidos, ouvindo a Tua Palavra. E hoje nós aprendemos essas valiosas lições através da vida de Salomão. Alguém que, como nós, era pecador, que, como nós, muitas vezes buscamos a felicidade em outras coisas que não em Ti, seja nas riquezas, seja na sabedoria, seja nos prazeres ou em qualquer outra área. Hoje nós nos colocamos em Tuas mãos, Pai, para que o Senhor nos ajude a viver temendo a Ti e seguindo os Teus mandamentos, para que assim nós possamos ser felizes já aqui nessa terra e pela eternidade ao Teu lado. Amém. Pai, que nessa manhã, o Senhor que conhece o coração de cada um de nós, sabe as aflições que cada um está passando, sabe as lutas, sabe as alegrias, que todos nós saímos daqui com o sorriso, com a certeza, com a paz, que só aqueles que são felizes em Ti o têm. Que o Senhor nos faça felizes em Ti, felizes pela obediência, pela Tua graça. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Um feliz sábado. Vou estar ali na porta despedindo cada um.